Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos dar início aí à nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje a gente vai começar com o português, depois a matemática e a história, tá? Não vou sobrecarregar vocês, pode ficar tranquilos. Bom, o português a gente vai iniciar a pontuação de vírgula, tá? Eu já tinha ensinado vocês quando nós aprendemos os sinais de pontuação, tinha lá, né, falando da vírgula, mas falava que a vírgula era para dar uma pequena pausa num texto grande. É isso mesmo. Mas também a vírgula serve também para enumerar, né, alguns elementos. Vou ler aqui para vocês o direitinho e vou explicar melhor. Vírgula é um sinal de pontuação usado para separar elementos apresentados em sequência, por exemplo, a raposa, o galo, o leão e o rato. Aparece em várias fábulas. Quando eu digo a raposa, vírgula, o galo, vírgula, não, a raposa, vírgula, o galo, vírgula, o leão e o rato. Quando eu falo e o rato, não precisa colocar vírgula mais, tá? É a mesma coisa da gente dar o exemplo, Joana foi ao mercado e comprou feijão, vírgula, arroz, vírgula, sempre tem que colocar sabão, vírgula, biscoito e chocolate. Vamos supor assim. Quando eu coloco o e chocolate, não precisa. Então, vocês vão fazer essa página 47 do livro de português, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Na matemática, nós vamos continuar, né, a matéria de direção, tá? Depois a gente vai dar uma voltada, vamos, né, rever algumas coisas, mas vamos dar continuidade no nosso livro. Na página 46, nós temos aqui, né, o desenho todo. Nós temos aqui o comando para a menininha de bicicleta chegar até, né, o circo, tá? E temos também outras atividades aqui embaixo, dá uma lida direitinho que vocês vão, né, conseguir. Temos a página 47 também para fazer. Tudo tem uma direção direitinho aqui, tá? Para vocês fazerem sem dúvida, tá? Porque tá tudo muito facinho para fazer. Então, vocês vão fazer a página 46 e a página 47, ok? Na matemática. No português, só o 47, tá? E agora nós vamos vir aqui para a história. A história, nós vamos falar sobre as primeiras cidades do Brasil, né? Tem essa dúvida, tem gente que não sabe qual foi a primeira cidade do Brasil. Então, nós vamos descobrir agora, né, esse todo o processo das cidades de novo aqui, tá? Então, vamos começar com a leitura, tá? Eu quero que vocês acompanhem aí comigo. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes do território que atualmente formam o Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram os índios, certo? Então, os primeiros povos foram os índios, tá? A maior parte dos grupos indígenas vivia em pequenas aldeias. Pequenas casinhas, né? Pequenos cercadinhos de casa, nós já aprendemos isso também. Quando os portugueses chegaram no Brasil, há mais de 500 anos, eles fundaram povoados e vilas. São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses. Outras vilas foram criadas e, com o tempo, algumas cresceram e se tornaram cidades. Bom, aí vai começar, depois dessa pequena aldeia, vai começar, né, a criar as cidades maiores, né, que foi tendo que encontrar, tinha que ver, né, o que estava precisando, a necessidade da cidade para poder ela estar crescendo. Vamos ver que necessidades são essas. Salvador. Quem já ouviu falar em Salvador? Muito famosa cidade, Salvador, na Bahia. As primeiras cidades surgiram no litoral
Salvador foi a primeira delas. Litoral, nós já aprendemos também, eu já falei com vocês, é o lugar onde que tem o quê? O mar, né? É chamado de litoral. Então foi a primeira cidade a ser criada, foi Salvador, tá? No litoral. Para povoá-la, vieram de Portugal centenas de pessoas de diferentes ocupações, como padres, soldados, barbeiros, funcionários públicos, açougueiros, lavradores, entre outros. Então, para começar uma cidade, tiveram que vir tudo isso de lá, porque no Brasil não tinha nada, só tinha índio, os índios não sabiam, os índios viviam na deles, na terra deles, fazendo, né, e vivendo a cultura deles. Então, como Portugal já era uma cidade assim povoada, que já tinha tudo isso, então não precisou, né? Precisou de gente de lá para poder criar a cidade. Entre as primeiras construções de Salvador estavam os fortes para defender a cidade, as moradias feitas de pau a pique e palha, a casa da câmara e a cadeia para organizar a vida da população, os colégios dos jesuítas para ensinar a religião católica e também as casas e comércios. Bom, para a gente começar uma cidade, a gente tem que ter isso tudo. Tem que ter a escola, tem que ter, né, igrejas, comércio, né? Igual mandaram vir o açougue de lá, açougueiros de lá, padeiros, essas coisas. Então começou a sentir a necessidade, o quê? De criar, né, um lugar maior, né? Diferentes cidades brasileiras. Aí começou mesmo a engajar tudo. Além de Salvador, outras cidades foram fundadas, como as cidades mais antigas do Brasil. Destacam-se, Rio de Janeiro, Olinda, Salvador, São Vicente, Cananéia, Natal e São Francisco do Sul, tá? Essas são as cidades mais antigas do Brasil, tá? Com o passar do tempo, a população brasileira aumentou. As cidades cresceram e outras foram criadas. A paisagem urbana e o modo de vida das pessoas foram alterados com o surgimento de fábricas, de novos meios de transportes e diferentes construções. Aí veio a modificação da paisagem, né, da zona rural para a zona urbana, né? Não teve jeito, fábricas tinham que ser construídas, estradas, né, tinham que ser feitas para poder ligar uma cidade com a outra, porque foram crescendo. Nos dias atuais, existem milhares de cidades no Brasil. Cada uma delas tem uma história e característica própria. Há cidades históricas, turísticas, pequenas, grandes. Sendo assim, podemos constatar que existe uma grande diversidade de cidades no nosso país. Então nós temos cidades grandes, né? Turísticas. Quais são turísticas? São aquelas que vai muitas pessoas para poder visitar, né? Por exemplo, cidades do litoral, cidades que tem praia. Todas são cidades turísticas, né? Cabo Frio, vou falar as que vocês conhecem mais. Cabo Frio, Rio de Janeiro, as praias da Bahia, né? Então, a gente costuma, né, ver essas cidades como cidades turísticas. Tem as cidades pequenas, tem as metrópoles, que são as cidades grandes demais, né? Então, nós temos aqui, alguns exemplos de cidades, tá? Essa cidade aqui, é Ouro Preto, em Minas Gerais mesmo, aqui. É uma cidade pequena, não é uma cidade grande. Ela tem mais jeito para a zona rural, não é zona rural, mas assim, tem mais jeito para a zona rural do que para uma cidade grande, uma metrópole, né? Por exemplo, aqui nós temos Florianópolis, que está localizado na ilha, né? Ela é muito grande também. É uma cidade turística, tá? E nós temos aqui São Paulo, né? Mais conhecida, mais falada também, né? E ela também ela é uma metrópole. Por quê? Porque ela é uma cidade grande, vários prédios. Mais de pertinho no livro vocês vão, né,
saber, né, ver direitinho aí essas imagens, ok? Então, eu vou querer que vocês façam essa leitura aqui pra mim, tá? E vai fazer a atividade da página 14 e da página 15, tá? Tem as perguntinhas, aqui são as perguntinhas sobre esse texto aqui, prestem atenção direitinho. Então, história a gente vai iniciar na 12, na 13, dá mais uma lida, tá? Eu já li, já expliquei, mas dá mais uma lida e fazer a atividade da página 14 e da página 15, ok? Então, por hoje é só, tá? Lembrando, mais uma vez, não deixam de fazer alguma leitura. Ah, tá um tempinho vago, pega um livrinho para ler, né? Pega um gibi, pega um livro de história. Tem que treinar a leitura, tá? Porque é muito importante. A leitura, ela faz parte, né, do nosso entendimento. Ela te ajuda a escrever direitinho, ajuda a gente a entender melhor, tá? As coisas, interpretar. Então, não deixam de ler. Eu peço vocês que não deixam a leitura de lado, ok? Então, bom dia de estudo para vocês e até a próxima, tá? Beijo!